Não estou usando meu fone, porque se quem assistiu a aula no YouTube viu que meu fone não deu certo com a gravação, né? Ele ficou sem áudio, vocês ficaram sem áudio. Então, se alguém não estiver me ouvindo ou estiver muito baixo, vocês me avisam que eu tento dar um outro jeito aqui, tá bom? Ok, gente? Ok. Ok. Então vamos começar. Eu vou transmitir aqui a tela pra gente começar nosso assunto de hoje, para dar tempo da gente trocar a ideia inteira que a gente tem para trocar. Vocês estão vendo aí já a tela de apresentação? Tô sim. Sim. Então, ótimo. Então a gente conversou, né, pessoal, sobre opressão, principalmente nesse projeto. E aí, para finalizar ele de vez, a gente quis trazer um pouquinho dessa esperança, né? A gente sabe que as opressões elas são difíceis de lidar, que a gente encara coisas que são muito complicadas, mas a gente tem a resistência, né? Todas essas opressões que a gente viu, que a gente abordou, que a gente trabalhou, elas têm um movimento contrário, né? Um movimento de resistência mesmo a esse tipo de, de ação, né? E aí são os movimentos que a gente chama de resistência, que eles se enquadram politicamente, eles se organizam politicamente contra esse tipo de violência, né? E aí vocês conseguem pensar, gente, algum movimento de resistência que vocês conhecem, que vocês têm contato? O que, é que vocês me dizem? E aí, gente? Ó, lembrem das pesquisas que vocês fizeram lá. Vocês não conseguem pensar em nenhum movimento? Machismo. Repete de novo, por favor, professor. Fui tomar um antialérgico. Então, existem esses movimentos que são contrários às opressões, né? Que vão contra as opressões. E aí eles se sistematizam, se organizam politicamente para resistir, né? Para segurar, para ir contra esses movimentos de opressão que a gente viu ao longo das nossas aulas. E aí eu queria saber de vocês, se vocês conhecem algum movimento de resistência, né? Que procura segurar um pouquinho essas opressões, diminuir os impactos delas, resistir mesmo contra esse tipo de violência. Vocês conhecem algum? Que existe contra? Isso, contra as opressões. Machismo. O machismo é um exemplo de opressão, né? Qual que seria a resistência contra o machismo? Seriam as leis criadas, creio eu, mas não são válidas, né? E como é que essas leis, como é que eles conseguiram conquistar essas leis? Como é que essas leis foram asseguradas? Como é que chama esse movimento? Devido aos protestos, ao fluxo de fatos, de acontecimentos, coisa assim. Isso, e hoje a gente vai conhecer quem que são essas pessoas que se colocam nessa frente, né? De batalha, de mobilização, de protesto, né? Então a gente vai falar de algumas, existem vários tipos de luta, tá, gente? Existe o movimento indígena, que a gente não colocou aqui, que é uma frente de luta contra as opressões também. Existem vários outros movimentos, mas aqui a gente vai falar especialmente sobre os movimentos operários, né, que se organizam na luta contra as opressões de classe, o movimento feminista, que se posiciona contra o machismo, o movimento negro, que se posiciona contra o racismo, o movimento LGBT, que se posiciona contra o que a gente chama de heteronormatividade, e os movimentos ambientalistas, né, que eles se posicionam ali contra a destruição ambiental, contra a degradação ambiental, né? O primeiro que a gente vai falar hoje na aula são os movimentos operários. Como é que funcionam esses movimentos operários? Lutando contra a opressão de classes. Esses movimentos eles surgem especialmente na Europa após a Revolução Industrial no século XVIII, né? Então as relações de trabalho, pessoal, nessa Europa pós-Revolução Industrial eram relações que eram muito ruins, né? Era um estado, assim, deplorável de trabalho mesmo. Eram longas jornadas,
você tinha trabalho infantil, você tinha mulheres grávidas trabalhando em condições insalubres, né? Então era uma situação muito precária, muito desgastada. E aí, inspirados pelas ideias, principalmente de um revolucionário chamado Karl Marx, eles começaram a se organizar contra esse tipo de exploração, né? Então esse movimento contra a opressão de classes é fruto da superexploração do proletariado industrial por parte da burguesia, né? Então, a partir desse movimento, eles começam a se organizar em prol dos direitos trabalhistas e eles se organizam em sindicatos. Vocês conseguem pensar em algum exemplo de sindicato aí? Que vocês conhecem, que vocês têm contato, que vocês já ouviram falar? E aí, gente? Eu conheço, professor. Tem Eu sindicato conheço das sindicato costureiras, tem sindicato dos motoristas, tem sindicato de tudo quanto há. Isso, dos professores, né? Os professores têm vários, de vários graus. Você tem o Simpro, você tem vários outros tipos de sindicância aí. E são esses sindicatos, pessoal, que asseguram que nós tenhamos alguns direitos trabalhistas, né? Então, alguns exemplos de conquistas desse movimento de luta são, por exemplo, o 13º salário, as férias remuneradas, né? E é assim que ele se deu no mundo. Começou na Europa e, com o passar do tempo, outros países foram aderindo a esse movimento. E eu fico pensando, pessoal, vocês lembram da nossa última aula que a gente conversou sobre uberização? Uhum. Como é que vocês acham que esse movimento operário ele se encaixa nesse novo esquema de trabalho? Né? Quais são... Vocês lembram daquele vídeo que a gente assistiu? Dos motoristas antifascistas? Vocês estão lembrados? Foi semana passada. Foi semana Foi passada. Eu lembro. Foi segunda-feira que passou. A exigência desses motoristas é que eles tenham direitos trabalhistas assegurados, né? Então são coisas que parecem bastante, é uma exploração que parece bastante com essa primeira exploração, né? Desses trabalhadores que não tinham direito a nada. E aí o movimento desses trabalhadores uberizados é um movimento para assegurar direitos trabalhistas muito antigos para alguns setores, né? Mas que para eles seguem sendo negados de diversas formas, né? Então uma das cobranças, né, uma das solicitações desses motoristas é as formações de sindicatos, né? Eles querem formar um sindicato de motoristas de aplicativo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma luta que se posiciona contrária à opressão de classe, né? A opressão de classe apareceu muito aqui nas nossas aulas, né? A gente sempre conversa sobre ela um pouquinho e é assim que se resiste a ela, né? Se organizando, é uma organização dos trabalhadores, para os trabalhadores, para garantia de direitos, né? E como a gente pôde ver na nossa última aula, isso aqui não perdeu o tanto que é atual, né? Não deixou de ser atual. Você tem atualmente trabalhadores que são privados desses direitos que a gente acha que são básicos, né? Então é por isso que é tão importante assim, essas organizações operárias. É aquilo que o vídeo falou, se vocês lembrarem do vídeo, tem uma parte que ele comenta, porque eles ficam falando que a gente é microempreendedor, mas a gente não é nada, a gente é trabalhador, a gente é operário, né? Essa é a questão do vídeo e da questão da uberização do trabalho que a gente falou, essa precarização. Beleza? Ontem eu fui fazer a sua atividade Uhum. e eu li várias coisas. Aí lá tava falando que não é exigido, mas o motorista em si, o trabalhador, as empresas de aplicativo, tipo, faz uma lavagem cerebral neles para poder falar para eles, empurrar o trabalho, que eles vão fazer o horário deles, o salário deles, esse tipo de coisa. Mas são
trabalhadores autônomos e tal, mas Uhum. na verdade não é assim, porque eles têm metas a cumprir, né, por Sim. dia, tipo uma carga horária, eles são excluídos sem nem saber o motivo e não conseguem saber, Uhum. eles são cancelados, né, a conta deles são canceladas, eles também não sabem o motivo. Uhum. Se acontecer algum tipo de acidente, qualquer coisa, eles não são assegurados. Sim, e aí a Isso não é gente só no vê Brasil, não. Isso não é só no Brasil, no não. É mundo, fora né? também. É uma tendência mundial, assim, essa É. relação de trabalho. Na Europa Isso. ainda é pior, porque eles têm um salário fixo. Uhum. De menos que o salário mínimo, né? 900 e qualquer coisa lá, Sim. dólares, né? Menor que o salário mínimo, que é 1.000 e pouco lá. É igual aqui também. É, E eu vi um tanto de coisa falando sobre isso. Que se fosse um microempreendedor, ele teria direito. E, no entanto, o Uber é que coloca o valor das viagens, ninguém sim. sabe como é que eles calculam. Eles não sabem o real valor mesmo que é cobrado, como que é calculado o valor da distância, esse tipo de coisa assim. Pois é, e é uma parcela da corrida vai para a empresa, né? Da É, empresa uhum, do aplicativo. Então, assim, são as falácias, né? Que eles divulgam para atrair esse trabalhador desesperado, é, né? Deixa eu só fazer uma ressalva, muito importante isso que o Gabriel trouxe, muito importante esse comentário da Cris, porque é justamente isso, a gente tem que tomar muito cuidado com esses argumentos que eles colocam, né? Então, falam que a gente vai ser microempreendedor, que vai fazer o seu próprio horário, mas não é assim. Uhum. E qual que é o grande perigo disso? Isso faz, a gente já tem muito pouco, um negócio que chama consciência de classe. A gente ainda vai falar muito disso lá nas aulas. A gente já não tem consciência de classe. E uns cursos desse vêm para piorar muito mais a coisa. Porque se você fica se achando um microempreendedor, mas na verdade você só é mais um trabalhador explorado, você para de se ver como um trabalhador explorado, por mais que você sinta isso. Se você pega o discurso de que você é um microempreendedor, e a gente vai se ferrando cada vez mais, porque se a gente não tem identidade de classe, se a gente não fala, não, eu sou um trabalhador, eu sou um proletário, e você não se junta com o seu igual para lutar pelos seus direitos, quem é que vai fazer isso? Então, é esse discurso que vem só para tirar cada vez mais direitos, os direitos mais básicos que o Uhum. trabalhador tem que ter, não é? Sim. E é muito importante a gente lembrar disso, né, gente? Porque são os discursos que eles usam para capturar a gente, né? E aí a gente vê o tanto que esses movimentos de resistência dos operários, eles seguem atual, né? Porque se você tem pessoas sendo negadas de direitos que a gente julgava que eram tão básicos, é sinal de que esses movimentos eles seguem sendo importantíssimos para assegurar que a gente ainda permaneça com esse direito, né? O próximo movimento que a gente vai falar é o movimento feminista, né? O movimento feminista, ele surge dessa luta contra a opressão machista, né? Então como é que ele surge? Os primeiros respiros feministas, né, que a gente chama de primeira onda feminista, surgiu com o sufragismo no século XVIII, né? O sufragismo era um movimento que requeria o voto feminino, né? Porque as mulheres até há pouco tempo atrás eram impedidas de votar, né? Então esse sufragismo europeu foi o que a gente chama de primeira onda feminista, de mobilização pelos direitos das mulheres. Com o passar do tempo, esse tipo de demanda foi se reorganizando, né? Foram surgindo outras pautas, especialmente na década de 60, com o que a gente chama de feminismo de segunda onda, né? Essa segunda onda feminista fala bastante sobre direitos reprodutivos, por exemplo. Então foram uma série de conquistas que esse movimento teve ao longo dos anos, né? Por exemplo, o direito ao voto, que era negado às mulheres, até o acesso a métodos contraceptivos, né? A contracepção ela é muito recente, né? Então o direito de escolha da mulher
sobre ter um filho ou não é uma coisa muito recente. E ainda assim tem uma série de questões, né, pessoal, que seguem sendo negligenciadas as mulheres, né, a violência machista segue sendo pauta, né, ainda o direito ao próprio corpo segue sendo uma pauta, né, e é uma coisa muito sensível. Tem a inspiração do movimento feminista, Simone de Beauvoir, ela fala que durante um período de crise, a primeira coisa que é negada às mulheres, a primeira coisa que é negada é o direito das mulheres, né? E a gente pode perceber isso direitinho, né, pessoal? Como que essas questões elas são negligenciadas durante um período de crise, né? E se desconsidera a mulher enquanto trabalhadora, né? Enquanto sujeito ali que integra essa máquina, né? E elas passam a ser negligenciadas na primeira crise que a gente tem, né? Esse movimento a gente já fala numa terceira onda de feminismo, e essa terceira onda ela traz novas questões, né? Novas pautas para essa movimentação, né? E é essa resistência contra essa opressão machista, contra esse controle do corpo feminino, né? Com o acesso a direitos básicos, a favor da equiparação salarial, né? Eu não sei se vocês lembram da conversa que a gente teve algumas aulas atrás, em que eu mostrei para vocês uma tabela com a relação de quanto que uma pessoa negra, uma pessoa parda e uma pessoa branca no Brasil recebiam em média, né? Eu comentei com vocês que você pegar essa relação entre homens e mulheres, o pagamento vai ser muito menor, né? Vai ser também expressivamente menor. E aí essa é a questão, né, que esse movimento ele se posiciona contra. Vocês conhecem, gente, algum órgão feminista, alguma mobilização feminista aqui em Belo Horizonte, aqui no Brasil? Vocês conhecem algum tipo de movimento? Agora, no momento, eu não estou lembrando, não, Gabriel. Um bom exemplo, pessoal, que vocês podem procurar saber depois, é um coletivo que chama Olga Benário, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Tem a Casa Tina Martins. A Casa Tina Martins, ela abriga mulheres, dá esse amparo para as mulheres, né? Então são movimentos assim muito bacanas que a gente tem contra essa opressão machista, né? Cara, Tina Martins? Casa Tina Martins. Dá uma E a olhadinha, outra? né? Oi? A outra qual que é? Coletivo Olga Benário. São alguns exemplos, né, de movimentos feministas aqui no Brasil, de coletivos, Olga, de o quê? organizações. Olga Bernardes? Olga Benário, isso mesmo. Olga Benário também, se vocês quiserem pesquisar, saber quem é uma figura muito importante, muito interessante. Tem um filme, como é que é o nome daquela atriz que faz o filme? Patrícia Pilar, eu acho, não é? Eu acho que ou é a Patrícia Pilar, Não, ela não, é aquela... Ai, meu Deus. É que ela é ruiva também, né? Sei que eu já... Elas são bem parecidas, às vezes eu não lembro o nome dela. Ela é uma atriz bem famosa. Não é Camila Pitanga, não? Não. É Fernanda alguma coisa? Camila Morgado. Camila Morgado. Isso mesmo, Camila Morgado. O filme é ótimo, interessantíssimo. Se vocês quiserem assistir, eu recomendo demais. Mas vamos dar Sabe o continuidade. nome do filme? Eu acho que o filme Olga. chama Olga, Ele é muito interessante, gente. Muito Olga. bom. Só Olga. E E aí, pessoal, falando de outro tipo de luta, né, que se mobiliza contra a opressão racista, a gente tem o movimento negro, né? No Brasil, ele começou a se estruturar, a dar os primeiros passos, a partir da década de 30, né, de 1930. No mundo, mais exponencialmente, né, mais significativamente nos Estados Unidos,
ela surge principalmente com os Panteras Negras. Vocês já ouviram falar dos Panteras Negras? Quem aí já ouviu falar? Eu já. Tem até o filme. Tem um filme muito bacana. E os Panteras Negras, eles eram um movimento, inclusive, de forte inspiração no socialismo, né? Então eles tinham essa movimentação contra a opressão de classe, contra a opressão racial. Foram eles que tornaram, né, essa causa mundialmente famosa, né? Suas mobilizações foram importantíssimas para o movimento negro no mundo. Então eles se mobilizam contra a violência racista e contra a privação de direitos básicos, como direito ao voto, né? Aqui no Brasil, pessoal, a população negra, quando ela foi retirada da situação de escravidão, ela foi encarada ali com uma dificuldade até na posse de terras, né? Você tinha uma lei que foi decretada que impedia que essas populações elas adquirissem terras, né? Então, Que lei é essa, gente? A gente já falou disso. vocês lembram da lei? A lei que a gente falou ano passado, lá nas leis que foram decretadas ali perto do fim da escravidão. As leis paliativas. A lei de 1950, como que é o nome? Lei de... Como que é? Essa tá facinho. Lei de terras. Exatamente. Olha, ninguém está lembrado da minha aula. Mas tem muito tempo, Vitória, aí fica difícil, né? Um monte de gente aqui contou uns casos que teve as terras invadidas. Vocês não lembram? Foi uma aula tão legal. Sim, Eu agora lembro você tá que falando, eu tô Maria lembrando. falou, né? Dona Maria falou, a Adriana falou. Isso aí tem que perguntar para a Graça, né? A Graça que é a organizada, que ela perguntasse para ela, ela ia responder. Inclusive, até a nossa foi invadida, Vitória, aqui no município de Luz. A senhora contou a história, ué, disso que eu tô falando. Pois é. Lembra que a senhora contou Agora aquela eu história lembrei. do advogado, do juiz, e todo mundo ficou chocado? Aham. Pois é, a senhora tem muita história boa para contar, viu, dona Fernanda? Vai lá, Gabriel, te interrompi. Não, tranquilo. Então, gente, essa lei, que é a lei de terras, ela impediu o acesso dessas pessoas negras à posse de terras, né? E ela foi o pontapé inicial que criou a propriedade privada aqui no Brasil, né? Antes a terra ela era concedida, ela era dada a nomes de confiança da coroa. A partir da lei de terras, essa terra pode ser comprada, né? E as pessoas negras que eram recém-libertas não tinham acesso, né? Não tinham como acessar essas terras. Então esse movimento, o movimento negro, ele se pauta muito nessa questão, né? Além da negligência dos direitos básicos, como direito ao voto. Professor, Pode falar. o Paulo citou meu nome e a minha organização, então eu vou ler o que está no meu caderno, deixa eu abrir meu vídeo aqui. Abre. As duas matérias estão casadas, História e Geografia. Adoro! Muito Falei com vocês, a Graça está em cima. Pois é, essa aula foi dada dia 7 de dezembro de 2020. Então, fala sobre a leis da terra. Em 1850, foi regularizada a venda da terra no Brasil. A terra até então era doada pelo rei, cesaria, em 1500 ou menos, para quem tivesse condições de produzir a terra. Entre 1500 e 600, o Brasil já era formado apenas por parte litoral. Isso que nós falamos, e aí o resto fica da memória de cada um.
Obrigado, Paulo. Arrasou, Graça. Muito bom, é isso aí mesmo. Tem que ter tudo direitinho, guarda o material, porque é muito importante que a gente está sempre retornando, né? A gente sempre retorna. A Graça é um HD. Ó, mesmo eu me disfarçando com o vídeo desligado, o microfone desligado, eu sou percebida. Obrigada, gente. Tá vendo, né, Graça? É amor. Obrigada, eu sei. Então, gente, essas mobilizações, elas são uma luta por direitos básicos, né? Elas também se organizam aí em novas demandas, né? O racismo no Brasil, ele é muito sorrateiro, né? Não é igual em países tipo Estados Unidos, onde você tem grupos que são assumidamente racistas e violentos. Ele é velado, ele é discreto, né? Então, é uma relação, um combate muito complicado, muito difícil, mas fundamental, né? Agora a gente tem o movimento LGBTQIA+. A gente sabe que é muita letra, mas as principais que a gente vê mais, que são LGBT, né? Eles incluem sexualidades e identidades de gênero, que são duas coisas diferentes, né? A sexualidade é a atração sexual, é a atração romântica e sexual. E as identidades de gênero, elas são como a pessoa se identifica, né? Então, são coisas que extrapolam aí a norma, que vão além da norma heterossexual, né? Que incluem lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis, né? Um parêntese que eu queria abrir é sobre a identidade das travestis. As travestis, elas são uma identidade, gente, que só existe aqui na América Latina, né? Lá nos Estados Unidos, em outros países, né, em outros continentes como a Europa, elas são entendidas como transexuais. As travestis são uma identidade exclusivamente latino-americana, né? Então, por isso, você tem muitas mulheres transexuais que preferem se identificar como travestis. Essa luta, ela passa a ser mais organizada lá nos Estados Unidos a partir de uma revolta que a gente chama de revolta de Stonewall. Stonewall era um bar, né, um bar LGBT, que sofreu com uma ação policial violentíssima, né? Da mesma forma que aqui no Brasil a gente tinha, por exemplo, a Operação Tarântula, que ia atrás da população LGBT, que era violenta, né? Você tinha essas operações policiais nos Estados Unidos também, que invadiam locais que eram LGBT e cometiam todo tipo de violência, né? Então essa revolta ela foi em 1969 e essa luta é uma luta pelo direito de existir, né? Considerando que sexualidades e identidades elas seguem sendo proibidas em diversos lugares do mundo. Então você tem vários lugares do mundo, até mesmo na Rússia, né, que é um país muito grande, muito significativo, onde essas identidades elas são consideradas criminosas, né? Então, entre os direitos conquistados por essa população, está o direito à união estável, por exemplo. Casamento, ele fica a par da igreja, né? E a igreja, ela anda se recusando a executar esse tipo. Algumas igrejas, né, se recusam a fazer esse tipo de união. Mas o direito à união estável perante o Estado, né, diante do governo, ela foi concedida aqui no Brasil em 2015. Então, desde 2015, pessoas do mesmo sexo podem se casar no Brasil, né? Além disso, está o direito da descriminalização em vários lugares, né? A gente tem um exemplo muito significativo disso, que foi o Alan Turing. Vocês já ouviram do Alan Turing? Quem já ouviu falar do Alan Turing? Eu não. Nunca vi, não. Alan Turing, ele é considerado o pai da computação, né? Ele que, de certa forma, inventou a computação.
inclusive para combater os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele era do Reino Unido, na Inglaterra, e foi descoberto que ele era homossexual, né? Como era proibido, ele foi castrado quimicamente, né? Pra vocês terem noção de quanto que é recente esse tipo de violência e o tanto que esses movimentos são importantes, né? Eu recomendo a vocês pesquisarem sobre a revolta de Stonewall. É muito interessante e foi o pontapé inicial para a gente ter um movimento LGBT como a gente tem hoje, né? E por fim, a gente tem os movimentos ambientalistas, né? Que lutam contra a destruição ambiental. Essas preocupações com o meio ambiente, gente, elas são muito recentes também. Vocês perceberam que os anos 60 eles fervilharam, né? Os anos 60 a gente teve a luta das mulheres, o movimento feminista, a gente teve os Panteras Negras, a gente teve a questão de Stonewall e os levantes LGBTs. E foi durante a década de 60 também que se fervilhou de preocupação com essa questão ambiental, né? Apesar de elas terem começado no final do século XIX, com as descobertas científicas sobre os danos ambientais da Revolução Industrial, então foi durante essa questão da percepção de que a Revolução Industrial ela tinha sido extremamente danosa para o meio ambiente, né? Então ali começaram as questões ambientais. Mas foi fervilhar mesmo, foi estourar esse rojão durante a década de 60 também, né? Então foi aí que surgiu uma preocupação com as questões ambientais, uma preocupação maior, né? Então é uma luta mobilizada contra a destruição do meio ambiente, principalmente pela grande indústria, né? Atualmente os movimentos ambientais também incorporaram muito do socialismo. Então eles levantam a questão de classe, né? Fazem uma crítica muito forte ao que a gente chama de desenvolvimentismo, né? Essa preocupação enorme com o desenvolvimento a todo custo, que acaba negligenciando aí outras questões, né? Como a preservação de um planeta que tem recursos limitados. Essas pressões, que se deram de diversas maneiras, resultaram em diversas conferências globais em legislações para regulação de emissões, de resíduos sólidos, de carbono, né? E aí, a partir dessa pressão, a gente segue, né, com alguns retrocessos aí, em relação... Aqui no Brasil a gente está tendo vários retrocessos, né? Mas é muito interessante a gente pensar numa questão que a gente viu algumas aulas atrás, né? Quando a gente estava iniciando nosso curso. Essas pressões pelo meio ambiente, elas geraram resultados, sim, com certeza. Mas as indústrias, elas começaram a migrar, né, pessoal? Vocês estão lembrados daquele vídeo que a gente assistiu? A história das coisas? Quem tá lembrado? Professor, só a graça que é HD. Mas, gente, faz tão pouco tempo isso. Deve fazer o quê? Uns 2 meses? Olha só. Nossa senhora, 2 meses é tempo demais. Nesse História vídeo, das coisas. a história das coisas. Isso aí sobre o que você está falando aí da Amazonas, do meio ambiente, essas coisas. Eu vi um filme esse final de semana falando, quando ainda não tinha nada na Amazonas. Uhum. Não lembro se foi na Espanha que o pessoal começou a vir. Aí veio um militar para cá, né? Que era para ele fazer a medição, essas Uhum. coisas assim. E que eles subiram um rio junto com o índio para mostrar o caminho, né? Uhum. Que eles chegaram na cabeceira do rio Amazonas. Uhum. Aí que eles já começaram a fazer a exploração, já querer fazer corte de árvore, já Uhum. descobrir o que tinha lá, né? Lá encontraram um monte de coisa. Eu assisti um filme esse final de semana. E é interessante a gente pensar, se a gente voltar lá naquele vídeo que a gente viu, era um vídeo muito interessante. Se vocês não estão lembrando, volta lá que ele está disponível no sala de aula para vocês. Ele fala sobre como que as indústrias
que estão ali na América do Norte, na Europa, elas estão migrando para o sul, né, e se instalando aqui no sul global e estão fazendo um estrago, né? Só que o que acontece? A gente tem mão de obra mais barata, a gente tem leis ambientais menos rígidas, né? E a gente tem uma fiscalização mais deficiente e esses países do centro, né? Esses países centrais, que a gente chama de países do norte, eles estão jogando essa responsabilidade ambiental para a gente que está aqui no sul, né? Então eles terceirizam, eles pegam essa responsabilidade dos danos ambientais, do custo do trabalho e colocam em nós aqui nos países do sul, né? Então é muito interessante a gente perceber que existem avanços desse movimento ambiental, né, dos ambientalistas, mas ele precisa incorporar algumas coisas para ele ser efetivo. Ele tem que levar a consideração dessa relação entre os países. Porque não adianta nada você parar de destruir o norte e vir destruindo o sul, né? Então é essa crítica que se faz às questões do avanço ambiental. Mas esses são os movimentos que eu queria mostrar para vocês hoje. Lembrando que todos comunicam entre si, né? Eles dialogam ali muito pertinho um do outro, porque existem mulheres que são trabalhadoras, né? Existem mulheres negras, existem mulheres LGBT, da mesma forma que existem LGBTs que são trabalhadores, né? Negros que são trabalhadores. Então eles estão sempre dialogando entre si, né? Agora a gente vai ouvir a Vitória, o que ela tem para trazer para a gente sobre esses movimentos, principalmente no Brasil, né, Vitória? Isso aí. Ô, Vamos lá. Gabi, você dá uma olhada lá nos seus dados, que eu te mandei o negócio do exercício, Tá. só pra gente confirmar. Uhum. Então vamos lá, gente. A maioria desses movimentos que o Gabriel falou, a gente está sempre falando sobre eles, né? Pelo menos algum deles. E é muito importante a gente entender a contextualização desses movimentos. Ou seja, quando eles surgiram, onde, por quê, não é? Ele já falou algumas coisas muito importantes. E aí agora eu vou dar uma contextualizada em tudo isso, mais aqui no Brasil, tá bom? Então, cada um desses movimentos. Alguns deles vocês até já sabem. Por exemplo, o primeiro movimento que o Gabi falou foi o movimento operário, certo? Vocês lembram que a gente aprendeu sobre o movimento operário? Lá nas aulas de História do Trabalho no Brasil? Quem aí lembra? Eu lembro, só não lembro os detalhes. Uhum. Mas você lembra o contexto em que aqueles movimentos aconteceram? Vocês lembram que a gente falou sobre a greve geral de 1917? Que inclusive a gente retomou nas últimas aulas, porque aquele trabalho de pesquisa Geralda fez sobre essa greve? Então, vem mais ou menos dali. Então, vamos retomar. O movimento operário no Brasil, ele começa a ganhar força com a chegada dos imigrantes que vieram para cá para trabalhar lá nas lavouras de café. Lembra que a gente falou sobre isso? Principalmente os italianos. Isso, exatamente. No final do século XIX, começou a vir muitos imigrantes para o Brasil. E vocês lembram que a gente viu, inclusive, que uma boa parte dessa imigração era uma imigração incentivada pelo Estado, né? Que na época era o Império. Vocês lembram disso? Que o Império pagava uma parte da vinda desses imigrantes? Então, no final do século XIX, vieram muitos imigrantes para cá, principalmente italianos, como a Rosângela falou, alemães, japoneses, poloneses. E junto com esses imigrantes, estavam vindo ideais anarquistas, ideais socialistas que eles estavam trazendo da Europa. E foi nesse período que os trabalhadores aqui no Brasil, conhecendo esses ideais de luta contra a opressão, de união do proletariado, que são os trabalhadores,
eles começaram a se organizar. Então, foi nesse momento aqui no Brasil em que o movimento operário ganha força. E aí, com isso, tem, por exemplo, em 1906, a criação do Partido Socialista Brasileiro. Então, essa é uma forma de organização contra a opressão. Estão percebendo? Que é sobre o que a gente está falando aqui. Então, no Brasil, o movimento operário ele ganha força nesse contexto. Tá? Então, a partir do final do século XIX, por muito, não só por isso, lógico, mas com uma grande influência dos imigrantes europeus que vieram para cá. Tá bom? Então, esse é o contexto do movimento operário no Brasil. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Se não, pode falar. Eu sei, igual nas aulas que nós aprendemos, porque os fazendeiros, né, as pessoas muito ricas, estavam com medo de ficarem pobres, porque não tinha mais os escravos, né? Então, eles ofereciam algumas vantagens e nunca ofereceram para os negros. Exato. Né? Então, aí eles vieram, tá? Mas aí só que eles vieram, mas eles também, como já eram pessoas assim com mais tempo na luta, mais tempo, né, sabendo das coisas que os negros não sabiam, e eles chegaram aqui e começaram a impor as suas, não é as suas vontades, mas sim os seus direitos, né? Uhum. Aí sim, né? Muito bom, Rosângela, muito bom. Isso, e o que você falou foi ótimo, porque me fez lembrar de uma coisa que eu tinha até esquecido de falar. Lembra que eu já falei para vocês, é muito importante a gente falar, que opressão existe, violência existe, mas a gente nunca pode olhar só para o lado que está sofrendo, a gente sempre tem que lembrar, isso é lei da física também, para toda ação existe uma reação. Então, por isso que estudar os movimentos de opressão, de resistência à opressão, também é muito importante para a gente saber que a opressão existe, mas também existe luta. Lembra que eu falei isso quando a gente estudou a formação dos quilombos, a resistência negra contra a escravidão? Então, sempre pensar nisso, que nunca existe um lado só. Sempre existe força e existe luta, e é muito importante pensar nisso. E aí, Rosângela, o que você falou me fez lembrar, que eu esqueci de falar, por que esses operários aqui eles estavam sofrendo tanto? Qual que era a necessidade deles se organizarem? Lembra que eu falei para vocês que a industrialização do Brasil foi muito tardia? Foi nesse contexto do final do século, principalmente início do século XX. Então, esses trabalhadores eles começam a migrar para a cidade. O Brasil era um país essencialmente, e até muito pouco tempo atrás, foi um país onde a maior parte da população vivia na zona rural. Então, começa a acontecer uma grande migração de gente para a cidade. E quando acontece uma grande migração de gente para a cidade, num curto espaço de tempo, com muita gente, o que tende a acontecer? Isso tende a ser organizado ou desorganizado? Com muita gente assim, vira um demônio, né? Uma desorganização total. Exato, é o que aconteceu lá na Inglaterra, na época da Revolução Industrial. Ó, é só fazer o link. Aqui é a mesma coisa. Lembra que eu falei para vocês que o processo de industrialização e de urbanização, eles estão assim, ó, andando juntos? Quando começa essa forte industrialização, a urbanização vem atrás, porque esse monte de trabalhadores e as suas famílias vão tudo morar na cidade. Então, eles vão viver em situações péssimas. Por quê? Porque eles são desorganizados? Não, porque não existiam políticas públicas de saneamento, de moradia. Então, eles iam morar em lugares sem saneamento básico, e em casas, assim, numa situação muito ruim. Isso não acontecia no centro das cidades, por exemplo. Quem tinha dinheiro morava em grandes casarões, em ruas abertas, espaçosas. Não era o caso dos trabalhadores. Então, a situação de vida deles era muito ruim. Então, quando acontece isso, qual
a necessidade que existe de se mobilizar, de se unir, de lutar, né? Então, vamos lá, passando para o próximo, que o Gabriel falou que foi o movimento feminista. Qual que é o contexto desse movimento feminista? Bom, ele explicou, né, aí para vocês, que isso surge com o movimento sufragista e que isso ganha muita força na década de 60. Lembra que há umas 2 aulas atrás eu falei para vocês de maio de 68 na França, que aconteceu um grande movimento de revisão dos costumes, do comportamento, dos padrões estabelecidos. Gabriel acabou de falar, a década de 60 foi uma loucura no mundo inteiro. Aconteceu muita coisa. Então, mas eu já chego lá que dei um pulo. O movimento feminista, ele já começa ali a nascer desde o século XIX. Quando o Gabriel falou, por exemplo, dos trabalhadores organizados, não eram só trabalhadores, também tinham trabalhadoras. Então, é sempre importante a gente pensar nisso. Então, as mulheres, elas já estavam se organizando de uma certa forma, mas ainda não tinha muito definido a pauta da identidade da mulher que está sofrendo, né? É quase um anacronismo falar isso, mas assim, que está vivendo numa sociedade machista, opressora e patriarcal, né? Então, mas é diferente a gente pensar também que existem diversos feminismos de várias vertentes diferentes. Então, no século XX, as mulheres, elas começam a se organizar indo atrás de pautas específicas. Então, por exemplo, o movimento sufragista era um movimento que pedia o quê? O direito de voto, o direito da participação política. Lembra que eu falei para vocês que por muito tempo no Brasil foi negado a cidadania aos negros, aos pobres e às mulheres também, até muito pouco tempo atrás? Então, aqui no Brasil, tinha uma feminista que chamava Berta Lutz. Ela é muito importante para a história do feminismo no Brasil, porque ela era líder de uma instituição que chamava Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Foi uma das primeiras organizações feministas do Brasil. Mas era uma organização conservadora, porque essa organização, e a Berta, ela não questionava o sistema vigente. Então, todo aquele sistema, aquela base que era opressora, ela não questionava isso. Ela queria que as mulheres tivessem participação no voto, mas a postura, como um todo, era conservadora. Enquanto isso, outro grupo, que era formado por intelectuais, por mulheres envolvidas na luta política, principalmente as mulheres comunistas, elas sim reivindicavam participação na vida política como um todo, defendiam o movimento dos trabalhadores. Mas é sempre importante pensar que o feminismo também é muito plural. Toda luta mas o feminismo também é uma luta muito plural, e até hoje. Então, algumas conquistas aí, deixa eu acompanhar a hora aqui, porque eu tô meio... Então, algumas conquistas desses movimentos, porque lembra que o Gabriel falou lá no início, essas leis, essas regras que existem, a gente nunca pode pensar que elas foram algo dado. Lembra que eu sempre falo para vocês que a assinatura da Lei Áurea não foi um presente. O que ela foi? Ela foi uma conquista. Ela foi uma conquista porque teve muita luta por trás. Então, é sempre importante também pensar nisso. Que as leis, elas não são uma benesse, né? Então, vamos lá, algumas conquistas. Lembram de quando vem a lei no Brasil de que a mulher agora podia votar? É de 1934, do governo do Vargas. Mas, apesar disso, as mulheres demoraram muitos anos para votar, porque logo depois veio o Estado Novo, não tinha mais eleições, então as mulheres só vão votar lá na década de 50. Mas, de qualquer forma, a legislação diz no Brasil que a mulher pode votar a partir de 34. Em 1950, começam a acontecer, na década de 50, começam a acontecer olha isso, a flexibilização da exigência que condicionava o trabalho feminino à autorização do marido. Então, até a década de 50, para trabalhar, tinha que pedir para o marido tinha que permitir.
A partir da década de 50, isso começa a ser flexibilizado, e isso também é uma conquista. E hoje? Aí a gente chega lá em 1960, nessa revisão dos padrões, do comportamento. E isso atinge também a luta feminista, porque novas pautas entram, novas demandas entram no movimento, né? Uma delas, muito importante, que o Gabriel falou, agora a possibilidade, a descoberta dos métodos contraceptivos e a possibilidade da mulher poder escolher. Ah, parabéns, Eliana! Hoje é aniversário da Eliana, gente. Mas você vai sair? Tá bom. Feliz aniversário, aproveita, viu? Pra quem não viu aí, gente, no chat, hoje é aniversário da Eliana. Ela vai comemorar, né? Então tá, continuando aqui. E hoje, quais são as principais demandas do movimento feminista hoje? Será que mudou muita coisa? Bom, como vocês sabem, a gente vive num país onde existe muita violência contra a mulher. Certo? Muita violência. Essa é uma das grandes pautas. O fim da violência contra a mulher. Só que isso não é uma coisa simples, porque isso... E a gente falou disso. Lembra que vocês me contaram? Porque o meu filho sabe cozinhar. Porque eu crio meu filho para ser... Lembra que a gente teve essa conversa? É sobre isso também, né? A gente vive numa sociedade machista, então a gente tem que, desde ir na nossa casa, na igreja, a gente tem que prezar por uma educação que... Lembra que o Paulo Freire fala que quando alguém é opressor, ele também está preso? Então, quando um oprimido se liberta, o opressor também é libertado? Então, é por isso que os homens também têm que ser educados para serem homens que apoiam o movimento feminista. Não é só não ser machista, não bater na mulher, né? Tem que apoiar, de verdade. Então, tudo isso passa por uma reconstrução da sociedade. Então, combate à violência, ao assédio, à cultura do estupro, que infelizmente é uma coisa tão real na nossa sociedade, né? Alguém, eu não sei se foi a Carmila, né, que contou esses dias na aula a história de uma mulher que ela conheceu, que ela foi vítima do feminicídio, né, Carmila? Foi. Então é isso, assim. E luta por igualdade salarial, como vocês estavam aí falando. Até hoje, mulheres que ocupam o mesmo cargo que homens recebem muito menos. Então, por tudo isso, essa luta ainda continua tão viva hoje. Certo? Oi. E isso aí vale, antigamente, a gente estava até comentando sobre isso hoje lá no meu trabalho, a esse respeito, que a mulher ficou independente, né? Agora, porque antigamente ela submetia até a ficar num casamento, porque ela não tinha como se sustentar e nem sustentar os filhos. Então, ela ficava presa, né? Isso há muitos anos atrás, acontecia muito isso. Ela ficava presa, sendo humilhada dentro de casa, porque ela não tinha como trabalhar para sustentar ela, sustentar os filhos, e aí ela tinha que ficar aguentando muita coisa. Hoje não, hoje a mulher é independente, assim, ela pode trabalhar, ela pode sustentar a família. Quantas mulheres aí, né, que fica sozinha, sustenta filhos, se sustenta, é totalmente independente, assim, na questão de trabalhar e poder se sustentar. Isso já é uma conquista, porque antigamente não era assim. Exato, amiga. Muito legal isso que você falou. É uma conquista, não aconteceu da noite para o dia. Não foi só dormir, colocar a cabeça no travesseiro e acordar no dia seguinte. Teve luta para chegar até aí, não é? Mas, Vitória, eu tenho tias, assim, bem velhas mesmo, que a minha mãe conta
que elas eram até espancadas pelos maridos e tinha vontade, minha mãe, quando ela tinha vontade de deixar ele, né? Marido, mas não podia porque não tinha, como é que ela tinha aquele monte de filho, que antigamente era muito filho, e não tinha como sustentar, então que tinha que ficar submetendo a maus tratos, né, dos maridos, porque não tinha como trabalhar nem sair fora. Exatamente, muito triste. E a gente sabe que tem mulher que está nessa situação até hoje, né? É o que você falou. Muitas hoje conseguiram a sua autonomia, uma boa parte da sociedade já entende isso, mas ainda tem muita mulher que é morta, que apanha diariamente, que não tem sua liberdade, que tem que viver com um homem, porque é caso de vida ou morte, não é? Gente, e olha que interessante, triste, né, na verdade, a gente pensar que esses direitos eles são extremamente recentes. O direito ao voto feminino é da década de 30. Não tem nem 100 anos isso. Vocês percebem o tanto que isso é recente, muito, muito novo mesmo, né? Então, assim, a gente ainda sofre, com certeza, sem sombra de dúvidas, com essa visão, né? Uma visão arcaica de que, por exemplo, a mulher ela não é uma cidadã completa, né? Talvez isso se seja refletido na diferença salarial, por exemplo, né? Então são conquistas muito recentes e são muito frágeis também, por serem tão recentes, né? Então deixa registrado aqui a importância da gente lutar pela manutenção desses direitos, né? Exatamente, muito bem lembrado. É tudo isso mesmo, gente. Não é fácil, mas a gente está na luta. E quanto mais luta, mais direitos, não é? Ô, Vitória, Pode falar. eu estava pensando outro dia na conquista, né, que nós conseguimos, no avanço que nós conseguimos. Mas, infelizmente, isso aí tem um preço muito alto. Porque, igual a Carmita estava comentando, igual eu também tenho na minha família, mulheres que se sujeitaram aos maridos, elas se anularam para poder criar os filhos e manter a casa ali, a família, né, organizada, e o marido somente sustentava a família. Hoje, a mulher, ela trabalha em casa, ela trabalha fora, ela sustenta a família, ela faz de tudo. Então, eu acho que esse movimento, igual esse feminicídio que está acontecendo, nossa, você abre o jornal, você vê as reportagens na televisão, todo dia tem um. Mas é porque os homens, como eles são machistas, eles perderam a autonomia sobre as mulheres. Então, eles não querem, de jeito nenhum, perder a autonomia sobre as mulheres. E eu vou te contar um caso rapidinho. Um dia eu falei com meu marido assim, eu vou sair, eu vou trabalhar, porque eu quero trabalhar, meus meninos já estavam um pouquinho maiores. Então, eu vou sair. Ele falou assim, se você sair, eu te amarro no pé da cama. Eu te busco quando você estiver e te amarro no pé da cama. Eu falei com ele assim, você já nasceu de novo? Você é pouco homem você fazer isso. Eu estou falando que eu vou sair para trabalhar. Não estou saindo para fazer mais nada a não ser trabalhar. Então, os maridos eles acham que eles são donos das mulheres. Uhum. Então, eles acham que nós não temos o direito que eles têm de sair, de trabalhar, de cuidar de uma família, de cuidar de tudo. São poucos os homens que olham por esse lado, que a mulher tem os mesmos direitos, que elas podem fazer a mesma coisa, elas podem sair, trabalhar e voltar para casa, igual o homem faz também, né? Qual a diferença? Então, o feminicídio está vindo através disso. Eu penso que está vindo através disso. É a falta da rédea que o homem não tem mais sobre nós. Verdade, deve doer, né, Rosângela? Sim, porque a minha avó, a mãe do meu pai, casou com 12 anos. A irmã dela
foi numa loja comprar um enxoval dela, ela queria a boneca. Olha. Aí a tia Edith falou, não, você tem que comprar roupa de cama, lençol, toalha, boneca não, porque você vai casar. A minha avó tinha 12 anos. Então, imagina como que foi o casamento para ela. Exatamente. O Paulo Freire fala, né? Que o opressor não quer deixar de ser opressor. Não. É por isso que ele resiste tanto, Sim. né? É por isso que ele... Exatamente, é isso mesmo. Estava até procurando aqui. Olha aqui, vamos ler um pouquinho para fechar a aula e o resto a gente continua amanhã. Pode ser, Gabi? Tem que falar mais sobre 3, aí a gente fala sobre o exercício amanhã? Uhum. Os opressores, violentando e proibindo que os outros sejam, não podem igualmente ser os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de oprimir e de esmagar, lhes restauram a humanidade que haviam perdido no uso da opressão. É por isso que somente os oprimidos, libertando-se, podem libertar os opressores. Estes, enquanto classe que oprimem, nem libertam, nem se libertam. O importante, por isso mesmo, é que a luta dos oprimidos se faça para superar a contradição em que se acham, que essa superação seja o surgimento do homem novo, não mais opressor, não mais oprimido, mas homem libertando-se. Precisamente porque, se sua luta é no sentido de fazer-se homem, lembra lá da primeira aula que eu falei que a opressão tira a humanidade das pessoas? Precisamente porque, se sua luta é no sentido de fazer-se homem, que estavam sendo proibidos de ser, não o conseguirão se apenas invertem os termos da contradição, ou seja, o oprimido não pode querer virar opressor. Isto é, se apenas mudam de lugar nos polos da contradição. Ou seja, o oprimido ele tem que lutar para se libertar da opressão. E também, fazendo isso, ele liberta o opressor da desumanização que ele está sendo vítima ao oprimir. Percebem? Então é isso mesmo que a Rosângela falou. O oprimido não quer o opressor não quer deixar de ser o opressor. É por isso que a luta é muito importante. O oprimido ele tem que lutar, ele tem que buscar a sua libertação. Ele se liberta, ele liberta os seus que lutam com ele e ele liberta o opressor. E é por isso que essa luta das mulheres é tão difícil, né, Vitória? Porque foram quantos anos de opressão? Então, a mulher, ela se acha não capaz de se igualar ao homem. Não que a mulher está querendo ser igual ao homem, que isso não convém a ninguém, ser igual a ninguém. Mas, pelo menos, ter os direitos iguais, ter os pensamentos diferentes, né? Igual meu marido falou, você não vai trabalhar. Ele manda na minha vontade? Por quê? E Por que você, eu não Rosângela, posso foi querer? muito corajosa ao fazer isso, porque se fosse em muitas outras situações, ele realmente teria te prendido, ou teria te batido, ou teria te ameaçado. É o que muitas pessoas sofrem quando tentam contestar, não é? E tanto é que eu saí e trabalhei. E por isso hoje eu sou aposentada. Ganhei. Gente, então tá bom. Gabi, valeu, foi muito legal. Amanhã a gente continua. Isso. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito proveitoso. E amanhã a gente tá junto de novo para encerrar essa parte. Tá bom? Com certeza. Amanhã é 20 horas, Vitória? 20 horas. É porque não Boa na noite. aula 7 Boa noite agora. para todos. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite a Boa todos. noite, gente. Até amanhã. Boa noite.